Amém. Quem sabe canta comigo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só as mulheres. Eu quero. Os homens, aproveite e ora. Não fica só ouvindo as vozes das mulheres, não. Ore, homens. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Quebranta os nossos corações, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia. Abra a palavra de Deus, Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Diz o texto: pois assim diz o alto e sublime. Alto e sublime é o Deus Todo-Poderoso. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Quero ler também um versículo do Salmo 34, o verso 18. Salmo 34, que diz assim, no verso 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O tema dessa mensagem é quebrantamento, um caminho para o avivamento. Antes de um avivamento causar qualquer impacto numa pessoa, num lar, numa família, numa igreja, numa nação inteira, é preciso experimentá-lo ao nível pessoal. Nós não vamos experimentar um outro grande avivamento no Brasil se esse poder do Espírito e o quebrantamento não ocorrer individualmente em mim ou em você, primeiramente. Isso tem que ocorrer ao nível pessoal, nos corações de homens, de mulheres, intelectuais ou não, cheios de conhecimento ou não. Pessoas assim que tiveram encontro com Deus, já tiveram encontro com Deus, já foram batizados, conhecem Jesus, sabem da salvação, mas querem outro avivamento. E isso precisa começar individualmente com você e comigo.
O maior obstáculo individual para a experiência de um avivamento pessoal é a indisposição que toda pessoa tem de se humilhar, de confessar todas as fraquezas e declarar a Deus a extrema necessidade de misericórdia de Deus todos os dias. Nós precisamos da misericórdia de Deus e temos que reconhecer isso diariamente. Por quê, irmãos? Constantemente. Porque nós fomos feitos em pecado. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Nós ainda estamos vivendo nessa terra cheia de domínio maligno. Nós não estamos ainda vivenciando o tempo da glorificação. Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Então, é necessário nos humilharmos, confessarmos os pecados e fraquezas e entender que somos carentes da misericórdia do Senhor. E o que é avivamento? Por que se fala tanto dessa necessidade da igreja? Por que precisamos buscá-lo? De maneira bem simples, irmãos. Trata-se de ter uma igreja, ter uma vida totalmente controlada por Deus. Trata-se de uma nação inteira se dobrar diante do Altíssimo e reconhecer que Ele é Deus. E nós não vemos isso ainda no Brasil. De uma nação inteira se dobrar e reconhecer que Deus é o Senhor da terra. Falta muito para isso acontecer no Brasil. De uma maneira bem simples é isto. É ter uma vida controlada totalmente por Deus. Eu não estou dizendo que é ausência de pecado, total ausência de pecado. Eu quero lembrar daquela teologia que surgiu há uns 50 anos atrás, pouco mais, 60 anos atrás, da impecabilidade do crente. Uma teologia que era uma heresia, um problema sério que contrariava as cartas do apóstolo João. Veio uma ideia, a partir dali do Paraná, de Londrina, para São Paulo, sobre a impecabilidade do crente, que crente que era salvo não podia pecar mais. Isto só vai acontecer quando formos glorificados. Enquanto não chegar esse tempo da glorificação dos salvos, nós vamos estar convivendo diariamente na presença do pecado. Nós não somos aprisionados pelo pecado, mas nós somos pessoas que se deparam todo instante com o pecado. Por isso que Jesus orou, que eles não caiam em tentação. Isso tem que acontecer todos os dias na minha vida. Eu oro para que Deus não me deixe cair na tentação do pecado. Então, avivamento não é uma vida totalmente livre do pecado. Não é isso que a Bíblia diz. Mas trata-se de uma vida totalmente dependente de Deus. Quando uma pessoa é assim e comete um pecado, ele se rende a Deus imediatamente, clamando sobre ele o sangue de Cristo, e ele fica novamente, confessando o pecado, ele fica novamente limpo. Desde o Gênesis, Deus nos exorta a que nós o busquemos diariamente, todo o tempo, estejamos em oração, em espírito, todo momento. Aqui voltemos para Ele. Quantos textos na palavra de Deus o Senhor usa profetas, líderes cristãos, líderes, profetas, líderes da nação de Israel, dizendo: volte para mim, Israel, volte para mim, igreja. Para que nós estejamos sempre preenchidos pelo Espírito dEle, o Espírito Santo do Senhor. Paulo escreveu isso lá aos Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, estejam cheios do Espírito. E eu estou buscando isto, e eu quero exortar a minha igreja a que faça isso também.
Vocês precisam fazer isso também. Isso não vai livrá-los e deixá-los totalmente livres do pecado, mas vai fazer você entender e discernir quando é um caminho de erro e é um caminho de acerto, quando é um pecado, quando não é o pecado, e você vai resolver isso diante de Deus. E também não significa que uma pessoa que busca Deus assim é um ET evangélico. Eu conheço muito extraterrestre, ET, na vida cristã. Muita gente, irmãos, parece que são deformados mentais. Não é isto. O crente nunca vai perder a razão. Ele é crente, cheio do Espírito, busca Deus, batizado no Espírito Santo, mas ele nunca vai perder a razão. O Espírito de Deus não tira a consciência, a razão da pessoa. A pessoa continua pensando, meditando, escolhendo, decidindo o que é bom ou não. E enquanto você estiver vivendo sua vida aqui na terra, você vai entender, pelo Espírito de Deus na sua vida, vai entender como que será viver segundo os propósitos de Deus. Avivamento é isso. Avivamento em modo bem simples. Agora, eu estou falando sobre, antes do avivamento, quebrantamento. Como é que eu posso buscar a Deus e encontrá-lo? Eu vou ler três textos que falam sobre isso e são autoexplicativos. Quando o povo de Israel estava ainda no deserto, saindo do Egito para chegar na terra prometida, lá em Deuteronômio 4, de 29 a 31, Moisés é usado por Deus para falar com aquele povão no deserto. E ele diz assim, e lá, Deus falando por Moisés, e lá, vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. Se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo lá, todas essas coisas, e quando estiverem lá, na terra prometida, tiverem acontecido com vocês muitas outras alterações, lutas adversas, lá, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, porque Deus já estava falando por Moisés, de que durante essa trajetória muitos se desviariam, e todos aqueles que saíram do Egito, no fim, morreram todos no deserto. Aqueles que nasceram nessa peregrinação no deserto, durante essa peregrinação, é que chegaram na terra prometida. Mas ele diz, lá, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Quais foram os antepassados? Abraão, Isaque e Jacó. Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 1 até o capítulo 3, vocês vão ver como o povo estava no Egito. E diz o texto, e Deus se lembrou da aliança que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus se lembrou não só da aliança que fez com Abraão, mas também a aliança que fez com Adão, lá no jardim do Éden. Com Adão, quando ele diz para Eva e para Adão, e Deus virou-se para Eva e diz, da sua semente sairá um que pisará a cabeça da serpente. No capítulo 3 de Gênesis fala isso. Então é uma aliança que Deus fez ao seu povo. E lá, nós estamos vivendo 2022 em meio desse turbilhão de coisas, enchendo a cabeça, ideologias, como agora há pouco a Invelise estava comentando da palestra com os adolescentes no acampamento. E lá, nós precisamos preparar realmente
nossas crianças a se lembrarem da aliança que Deus fizera lá, mas que nos alcança até hoje, aqui em 2022 em São Paulo. E Deus está falando com esse povo dele no deserto. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um deserto, irmãos. Umas coisas esquisitas estão acontecendo na terra. E lá vocês vão procurar a mim, o Senhor, e vão achar. Isso foi com Moisés. Em Isaías 55, verso 6, o profeta diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda. Isaías, quando ele diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, é porque eu tenho a entender aqui, me dá a entender, que vai ter um tempo que não será mais possível achar Deus. Eu fico imaginando, que loucura será essa, quando uma pessoa se ajoelhar e não para orar e falar com Deus e não encontrar mais Deus. Mas ainda hoje, irmãos, é possível encontrar Deus. Ainda hoje é possível falar com Deus toda hora, todo momento, quando você entrar no lugar secreto. Ah, irmãos, que bom que é possível encontrar Deus. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clamem por Ele, enquanto Ele está perto. Clamem! Clame na sua casa, na sua família. Não dê liberdade para o diabo agir na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, tome autoridade do seu lar, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, como crente em Cristo. Comece com você. Porque tem muito crente cascadura, irmãos, bocuda, cheio de cisma, de encrenca. Tem que começar com a gente o avivamento. Pessoalmente. Não começou ainda na sua casa, na sua vida, ou na minha vida, porque muitos ainda são gente ruim, que não perderam aquele hábito antigo, de viver desenfreadamente. Isaías, 700 anos, falou isso: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Como buscar Deus? Jeremias também fala isso. Jeremias, ele viveu pouco menos tempo antes de Jesus do que Isaías. Ele morreu em 587 no Egito. E ele nasceu no ano 650, mais ou menos. Então, ele viveu aí uns 100 anos depois de Isaías. Jeremias. E por que Jeremias era muito usado por Deus para falar com Israel? Porque Israel tinha se afastado. Quantas vezes, olha, desde o Adão, o povo se afastou, veio o dilúvio, depois de Noé vieram os patriarcas. Quantas vezes o povo se afastou e veio uma peleja muito grande, uma luta muito grande com o povo, até chegar o tempo de José, que foram levados cativos para o Egito, porque por causa da fome, e ficaram lá 430 anos. Aí depois voltaram, porque Deus levantou Moisés, depois Deus levantou os juízes, e era preciso ter juízes, porque o povo estava sempre desregrado, fora da vontade de Deus. Depois dos juízes vieram os reis, no reinado unido de Israel. Depois de Salomão, o reino foi dividido, e quantas vezes o povo se afastava. Depois vieram os impérios assírios, depois veio o império babilônico, depois veio o império persa, e sempre apurrinhando o povo. E aí, chegou aqui em Jeremias, 600 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Isaías. E Jeremias escreveu profetizando para o povo:
capítulo 29, de 11 a 14. E Jeremias, usado por Deus, disse ao povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí que vem uma parte importante. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Porque ainda será possível achar, nessa época de Jeremias, 100 anos depois de Isaías, era possível achar. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. E o povo de Israel já tinha sido levado para o cativeiro assírio, em 722. E o povo não aprendeu. Depois veio o Império Babilônico, com Nabucodonosor, e pegou Judá, porque o reino estava dividido. Em 587, quando Jeremias estava morrendo lá no Egito, porque ele teve que ir para o Egito por causa da perseguição do Império Babilônico, ele foi para o Egito e acabou morrendo lá. Em 587, Nabucodonosor, com as suas tropas, invadiu Jerusalém e destruiu todo o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros, porque o povo tinha se afastado de Deus. Mas em meio a todo esse turbilhão de guerras, de afastamento de Deus, Deus sempre manda uma palavra: e lá procurarão, vocês me procurarão e eu os ouvirei. E depois, com todas essas profecias, veio Jesus e trouxe a graça do Evangelho. Ele morreu por nós, porque a vida do povo de Israel não tinha mais jeito se o Senhor não viesse. E ele acabou vindo 700 anos depois de Isaías, 600 anos depois de Jeremias, veio o Rei, veio o Senhor e trouxe para nós uma nova realidade, o Evangelho das Boas Novas, e ele trouxe salvação, e vieram os discípulos e os apóstolos, e num dia de Pentecoste, o povo obedecendo, 120 pessoas, obedecendo a ordem de Jesus, quando ele subia ao céu. Quando o Senhor, subindo ao céu, diz: voltem para Jerusalém e não façam nada, não saiam de Jerusalém, não façam nada, antes que venha do céu o Espírito Santo sobre vocês. E no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio, a igreja começou. Foi num dia assim. E houve um quebrantamento. Eu preciso me encontrar com Deus, e vocês também, todo tempo, todo dia, toda hora. Não se afaste de Deus. Você se afastando de Deus, você vai se tornar uma pessoa vulnerável, uma presa fácil do inimigo, do diabo. E aí entra então, com a presença do Pentecostes, do Espírito Santo no nosso meio, o quebrantamento. E eu penso que quebrantamento é algo como buscar a Deus de todo o coração. Então eu volto ao texto de Isaías 57. Pouco depois daquele texto, quando ele fala de buscar a Deus quando for possível achá-lo, foi o texto inicial que nós lemos. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quando é que Deus deu essa profecia a Isaías? No capítulo 57, nesse momento aqui, Isaías estava falando sobre a consolação que Deus envia para as pessoas que são quebrantadas, as pessoas que têm coração quebrado, moldável pelo Espírito Santo, por Deus. Tem muito crente que fala que é crente, mas tem coração duro. E o próprio
Jeremias fala, na sua profecia, que Deus trocaria o coração duro por um coração de carne. Você pode olhar para dentro do seu coração e ver se ele é mole ou ele é duro. Deus, ele trabalha no coração de gente de coração mole, contrito, quebrantável. Por isso que eu comecei a mensagem cantando: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão de um oleiro. Jeremias que pregou isso, no capítulo 18, quando Deus pega Jeremias e leva-o para a casa do oleiro, para ele ver fazer um vaso novo. E ele percebeu, o profeta, que o oleiro, ele via que o vaso não estava bom, ele quebrava, ele fazia o outro vaso, mas note o texto, com o mesmo barro. Gente quebrantada, gente de coração quebrantado. Eu falei para vocês o contexto da profecia de Isaías. Estava debaixo de invasão de outros países, de outras pessoas, de outros povos, e destruíram todo Israel em 722. E depois vieram as pessoas da Babilônia, o exército da Babilônia, que tomou os assírios e se tornou o império da época, e eles também invadiram Judá, o reino do sul. Aí eu lembro também do Salmo 34. Esse aqui é o salmo que fala de que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu estava esses dias falando com uma pessoa daqui da igreja, e ele estava dizendo: hoje os crentes não têm mais temor. Como é que você quer que Deus acampe com seu exército do seu lado, se não há temor no seu coração pelo nome de Deus? E aí no verso 18 do Salmo 34, ele diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm espírito abatido. Quebrantamento, irmãos. Nós não vamos alcançar avivamento nenhum, pessoal, familiar, na igreja e na nossa terra, na nossa nação, se não começar comigo e com você. Olhe para o seu coração, veja se ele é mole ou ele é duro. Lembra-se daquela ilustração? Eu já contei aqui há muitos e muitos anos atrás, do ferreiro que estava na bigorna, batendo na bigorna aquele ferro de malhar. E o ferreiro, ele estava sendo observado por uma pessoa, e ele pegava o ferro daquela fornalha de fogo ardente ali, pegava o ferro incandescente, punha na bigorna e batia. Quando ele terminava aquela forma de bater, ele olhava o ferro, jogava num canto. Aí ele pegava outro da fornalha, batia, ele olhava o ferro, e às vezes jogava no outro canto, voltava naquele outro, aí jogava no outro. E aí a pessoa perguntou: mas por que separa os dois ferros? Aí o ferreiro explicou: aquele monte é dos ferros endurecidos, que não se moldam ao que eu quero fazer com ele. E aqueles são dos ferros maleáveis, e eu consigo fazer com ele o que eu quiser. E Deus quer que você seja maleável, porque Ele quer fazer em você, uma grande obra, e através de você também uma grande obra, mas é necessário ter coração quebrantado. É necessário. Nós vivemos, irmãos, um período da história da igreja, onde a nossa geração é programada, irmãos, aqui nas igrejas, para buscar felicidade. Está cheio de igreja aí pregando coaching.
não fala mais sobre pecado. O coaching é um avanço da teologia da prosperidade, que é um engano, é um pecado. E a teologia da prosperidade era nada mais do que veio da teologia da libertação da década de 60, principalmente aqui na América Latina. Então as pessoas vão para as igrejas, e muitas igrejas estão programadas com eventos para buscar felicidade, realização, satisfação pessoal, cada um pensando em si mesmo. Uma autoimagem positiva, uma autoafirmação pessoal mundana, carnal. Gente aí programada somente para buscar cura para sentimentos feridos e mentes avariadas. É bom, mas parta do correto. O correto é buscar Deus de todo o coração. Ele vai confrontar você, Ele vai falar do seu pecado, Ele vai falar das suas mazelas, das suas fraquezas, e Ele vai tornear você, se você for maleável, um ferro de liga mole, não um ferro de liga dura. E olhando para as Escrituras, eu percebo que Deus, irmãos, está mais comprometido em nos tornar santos, gente crente, gente cheia de temor, do que em nos fazer felizes, irmãos. Eu não vejo muita felicidade, não, quando eu examino a Bíblia, desde Adão, por causa do pecado de Adão, por causa do primeiro Adão. Mas eu sei que quando eu tiver uma vida com Jesus Cristo forte, perene, profunda, coração quebrantado, eu sei que essas coisas vão se consertar. Eu vou ter autoimagem positiva, autoafirmação, mas essas coisas não serão a base do meu cristianismo. A base do meu cristianismo deve ser conhecer e amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a minha felicidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aqui na minha sala, eu fui procurado por uma pessoa da igreja, e ele queria se separar, e ele falou assim para mim: pastor, eu tenho direito de ser feliz. Eu tirei a minha cinta, irmãos. Verdade. E eu pensei que depois ele era maior que eu. Eu tirei a minha cinta, estava eu e ele. Eu tirei a minha cinta. Você quer ser feliz e largar sua esposa com 2 filhos? Você vai ver o que é ser feliz agora. O cara era maior que eu. Ele levantou assim, a porta fechada, né? Eu tirei a minha cinta. Ele ficou tão bravo. Mas eu tenho direito de ser feliz. Eu falei: vai tomar vergonha na sua cara. Você não conhece o Evangelho? Eles estão casados até hoje. Ah, e ontem eu encontrei com eles. Depois de 15 anos. Mas no começo, quando eu tirei a cinta, ele ficou bravo comigo. Eu achei que ele ia me revidar, mas eu tirei, eu ia dar uma lambada nele. Eu aprendi isso com a minha mãe. Porque no dia do meu casamento, vai fazer mês que vem 50 anos. De manhã eu marquei um café com a minha mãe e meu pai. Casa cheia de gente. Nós éramos em 9 filhos. Só tinha casado, na verdade, 3. A minha irmã Cida, a Neuza e a Tereza. E eu era o 4º filho a casar. Aí eu falei: amanhã eu quero tomar um café com vocês, só o senhor e a senhora. Ah, que hora? 6 horas da manhã. Tá bom. Meu pai levantava cedo. Aí tomei o café com eles e falei: agora vamos para o quarto. Que quarto? No meu não dava, porque tinha meus outros irmãos. Era uma casa assim, ó. Fora
as pessoas que chegavam para morar com a gente, que meu pai trazia. Aí nós entramos no quarto do meu pai e da minha mãe. Eu agradeci pela vida, por ter me levado ao Evangelho. Eu pedi perdão por muitas coisas, porque eu era teimoso. Ainda, a Marisa fala que ainda sou. Mas nunca fiz a minha mãe chorar, não. E eu vi a minha mãe chorar por causa de um filho. E era muito doído. Mas eu não fiz a minha mãe chorar, nem meu pai. Mas eu dava trabalho, mesmo sendo crente. Aí eu pedi perdão, tudo. Agora eu preciso da bênção de vocês. Eles ficaram em pé na minha frente, eu ajoelhei e eles me abençoaram. Aí eles me levantaram, meu pai e minha mãe. Aí a minha mãe falou assim, nós queremos falar com você agora. E depois da bênção, tudo. Eu já estava aliviado, tinha pedido perdão. Estava tranquilo. E eu ainda ia para a faculdade. Naquele sábado, para desanuviar. Falei, eu vou para a faculdade. E sumi. E não falei para minha mãe que eu tinha ido para a faculdade. Ela ficou louca. Porque eu não chegava, 2 horas da tarde, eu não chegava. O casamento era 6. Eu não chegava da faculdade. Aí, de manhã, levantou, eu quero falar com você. A minha mãe, Zé, tira a cinta. Tirou a cinta, ficou assim. Falou, eu conversei com o seu pai, porque meu pai não era de falar, ele era de bater. E a minha mãe era de falar. Normal, né? Aí a minha mãe falou assim, se você cometer alguma coisa que venha envergonhar o nome de Jesus, o nome do seu pai e o meu nome, eu vou sair daqui com o seu pai, eu vou na casa onde você estiver morando, e na frente da sua mulher, eu vou disciplinar você. Eu vou dar uma surra em você. No dia do meu casamento, aconteceu isso. Eu fiquei assim, tá bom. Verdade, irmãos, isso aconteceu. Coração quebrantado. É bom ter autoimagem positiva, mas Deus está mais preocupado em te fazer santo, te fazer santa, não fazer você feliz. Por isso que eu aprendi sobre o cinto. E eu tirei o cinto para aquele homem aquele dia. E só existe um caminho para a santificação, irmãos. E para o genuíno quebrantamento e depois o avivamento. É humilhação todos os dias. Quebrantamento todos os dias. Muitas vezes pensamos em avivamento como um tempo de grande alegria, bênçãos, realizações, celebrações. Isso vai acontecer um dia. Será assim um dia, quando alcançarmos a plenitude do Espírito e a glorificação eterna. Aí sim. Mas hoje, pelo menos uma dor no seu calo você está sentindo. Eu estou dizendo assim para dizer que é difícil ter alguém que não tenha algum perrengue hoje no coração para ser resolvido. O problema, irmãos, é que queremos um Pentecostes, um avivamento sem dor, um avivamento sem custo, um avivamento sem ter que investir todo dia na busca da face do Altíssimo, da face de Deus. Nós queremos um avivamento de risos. Eu lembro daquele período que houve um movimento lá no Canadá e depois em Pensacola, que era dos risos aí. A gente quer avivamento de riso. Não é assim. Nas Escrituras, na história da igreja, em tempos mais recentes, os avivamentos nunca começaram alegremente, com todo mundo numa boa, mas começou sempre com o coração quebrantado, contrito. Nós jamais encontraremos Deus em avivamentos se nós não o encontrarmos antes, no nosso quebrantamento pessoal. Essa palavra não é simpática, parece negativa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Quebrantamento não significa, como pensam alguns, semblante triste também,
sombrio, abatido, alguém que nunca ri, nem dá um sorriso. Não significa uma introspecção mórbida, e nem se refere a profundas experiências emocionais. É possível, irmãos, derramar rios de lágrimas sem experimentar um momento sequer de quebrantamento. Conheço gente assim. Chora, chora, e parece o crocodilo quando está mastigando a sua presa. Porque o crocodilo, quando ele está mastigando a sua presa, ele chora. Não é também ficar profundamente ferido por algum acontecimento trágico. Uma pessoa pode ter passado por grandes sofrimentos e tragédias e nunca ter sido quebrantada. Conheço gente que experimentou grandes tragédias e nunca se quebrantou em Cristo, em Deus. Quebrantamento não é um sentimento que a gente vai ter. Quebrantamento, na verdade, é uma decisão. Mesmo que eu ria, mesmo que eu seja uma pessoa alegre, festiva, ou tenha passado por grandes momentos de lágrimas e tragédias, o quebrantamento ele não vai se manifestar em sentimentos assim. O quebrantamento ele é uma decisão. Eu vou tornar esse meu coração mole em Cristo. Eu vou ver as coisas de forma diferente. Quebrantamento é um estilo de vida contínuo com Deus. E esse viver contínuo com Deus, ele é progressivo. Você vai conhecendo Deus cada dia um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Provocado por quê? Pelo quebrantamento que você decidiu fazer com o seu coração e seguir a vontade de Deus como sendo vontade boa para você. E Paulo fala isso em Romanos 12, quando ele diz, porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável, mesmo em períodos de tragédias. Quebrantamento é uma atitude de permanente concordância com Deus, mesmo estando na fornalha de fogo ardente ou na cova dos leões. É uma concordância sobre as verdadeiras condições do meu coração, da minha vida, que eu reconheço que o meu coração é pecaminoso, é enganoso, e a minha vida ainda não está perfeita. E eu vejo, então, eu começo a ver o meu coração, a minha própria vida, como Deus vê. Sérgio, você precisa melhorar muito, cara. Todo dia você... E aí você começa a ter essa percepção espiritual, vinda do Espírito de Deus, que fala contigo. Você vai vendo o seu interior da forma como Deus te vê. É um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta, da minha vontade pessoal à vontade augusta do Senhor. Por isso que você então vai entender o que é ir para a China pregar o Evangelho. Nós temos uma família que a IBEC está ajudando desde julho, o Rael, a Amanda, e eles tiveram 2 filhinhos gêmeos, 2 filhinhas gêmeas, a Melissa e a Manuela. E uma delas está muito doentinha. Sabe onde eles estão? Na Jordânia. Eles estudaram no Betel, eles me conhecem, e a IBEC decidiu ajudar eles. E esses dias ela mandou uma carta para mim, pedindo oração, porque eles estão se envolvendo lá na Jordânia com trabalhos assim, pessoais, ensinando, e estão aproveitando e falando de Jesus, e parece que eu não posso talvez nem falar isso. Então é assim, irmãos. Você vai entender por que uma pessoa decide sair daqui do Brasil e ir para a Jordânia.
para a Arábia, para a China. Tem gente que pensa que avivamento é uma loucura assim festiva, é um saltitar de coisas maravilhosas, soberanas, como aconteceu com William Seymour em 1906. Lá foi de pegar fogo mesmo, ali na rua Azusa, em Los Angeles. Mas não, você olha a história da igreja, vai ver mais recentemente, lá no século XVIII, Jonathan Edwards. Ele viveu só 55 anos. Nasceu em 1703, morreu em 1758. Mas foi um grande avivalista, missionário no meio dos índios, moicanos. Um homem culto, puritano, cheio da graça de Deus, mas ele falava com uma voz monótona, ele não enxergava direito, tinha miopia de 30. Ele lia assim, ó, o esboço do sermão dele, ele punha assim para poder enxergar. Com aquela voz rouca, ele ia lendo o seu sermão, mas quando ele terminava, as pessoas estavam tremendo no banco de tanto poder de Deus. E ele era puritano, ele era cheio do Espírito de Deus, um homem que defendeu a teologia calvinista. E na mesma época, que também nasceu em 1703, em Londres, estava John Wesley, que morreu em 1790, agora não me lembro direito, e ele, no cavalo, ele ia pregando e pregava diariamente, num ano todo ele pregava mais de 300 vezes, 800 vezes. Cheio do Espírito Santo, deu origem à igreja metodista. Na mesma época, estava nos Estados Unidos, fazendo um avivamento no interior dos Estados Unidos, lá em Massachusetts, Jonathan Edwards, pregando para os índios, e em Londres estava John Wesley. E eles foram responsáveis por grandes avivamentos. Eu posso dizer que eu vi um grande avivamento em São Paulo. Eu era bem criancinha, 5 anos e meio, 6 anos. Eu vi cada coisa acontecendo, começando na vida do meu pai. 1956, quando ele foi despertado pelo movimento das tendas aqui em São Paulo. O Espírito de Deus tocou no meu pai, e ele sem conhecimento, meu pai era analfabeto, ele não sabia nem escrever o nome dele, mineiro, Fabiano, como você, mineiro de Brasópolis. Minha mãe, filha de Maria, ela era filha de Maria mesmo, pegava o véuzinho dela e ia para a igreja. Mas meu pai foi avivado, viu as coisas de Deus antes dela. Eu tinha um primo cego. E o meu pai falou, eu vou buscar o Peneiro. Eu morava em Campos do Jordão. E vou trazer ele na tenda. A gente não tinha dinheiro para nada, irmãos. Nós não tínhamos nem calçado. A gente não tinha dinheiro para comer. Meu pai arrumou dinheiro e foi buscar o primo dele. Trouxe, levou na tenda. Era aqui na Barra Funda. Reverendo Haroldo Williams. E nós morávamos na Rua dos Coqueiros, número 5, travessa da Rua Araritaguaba, na Vila Maria Baixa. E a gente morava num cortiço. Eu era bem criança, 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos. Depois de umas horas, meu pai chega com o Peneiro no portão, ele chamava a minha mãe de comadre. Comadre Ditinha. Ele chegou no portão e gritou, comadre Ditinha, eu estou enxergando! Meu pai tinha levado ele no culto. Que época, irmãos. Eu ainda era menino,
estava numa concentração no Vale do Anhangabaú. Milhares de pessoas para cultuar a Deus. Não era o Vale do Anhangabaú como é hoje. Não era. Passavam os ônibus ali. E começou uma chuva. E chuva. E chuva. O pregador falou assim: como que eu vou pregar com esses guarda-chuvas abertos? Pode desarmar o guarda-chuva. Não vai chover aqui. Irmãos, sem brincadeira. Chovia 2 metros depois da grande multidão. Havia um círculo sem chuva. E lá no outro lado tinha chuva. E nós fizemos um culto. A cidade de São Paulo foi chacoalhada por um grande avivamento. O avivamento que você quer e eu também, que a igreja precisa, tem que começar comigo e com você. Vamos para uma aplicação prática, eu tenho 3 minutos. Quebrantados ou endurecidos? Os endurecidos concentram-se nas faltas alheias, têm um espírito crítico e denunciador. Olham para os pecados dos demais, dos outros, como um microscópio, e para os seus próprios pecados com um telescópio. Os quebrantados sentem-se inundados com a consciência de suas próprias necessidades espirituais e têm todos as outras pessoas como melhores do que a si mesmos. Os endurecidos têm que provar sempre, sempre, que estão com a razão. Os quebrantados estão dispostos a abrir mão do direito de ter razão. Os endurecidos protegem seu tempo, seus direitos e a sua reputação. Os quebrantados abrem mão de tudo isso. Os endurecidos querem ser servidos e terem sucessos. Os quebrantados desejam servir aos outros e colaborar para que eles tenham sucesso. Se você é chefe, aprenda com isso. Os endurecidos querem ser reconhecidos e estimados. Ficam chateados quando os outros são promovidos e eles não. Os quebrantados têm consciência da sua própria insignificância e se comovem com o fato de Deus vir a usá-los, por menor que seja a função, seja na igreja, no trabalho ou em casa. E ao mesmo tempo eles se alegram quando Deus levanta outros para usar. Os endurecidos são rápidos demais para culpar os outros por seus problemas. Tornam-se incomunicáveis, ficam sempre defensivos quando são criticados. Os quebrantados reconhecem logo quando estão errados e recebem as críticas com espírito de humildade de quem quer aprender sempre. Os endurecidos magoam-se facilmente, enquanto os quebrantados logo perdoam, logo esquecem. Os endurecidos esperam que os outros os procurem para pedir perdão quando há algum mal-entendido ou conflito no relacionamento. Os quebrantados tomam a iniciativa de reconciliar-se quando há conflito. Correm para a cruz e procuram chegar primeiro na cruz. Independentemente de quem é que estava errado. Os endurecidos comparam-se às outras pessoas e acham sempre que estão certos. Pensam que não tem nada de que se arrepender. Ah, os quebrantados.
Os quebrantados comparam-se com a santidade de Deus, olham para Deus, sentem profunda necessidade de misericórdia e sabem que precisam a todo instante de um coração arrependido. Os endurecidos acham que não são eles que precisam de avivamento, mas têm certeza que o irmão do lado precisa. Os quebrantados sentem constantemente sua necessidade de um novo encontro com Deus. Aleluia! Por que querer um quebrantamento assim? Isso é o mesmo que querer uma cirurgia sem anestesia, ou buscar todo tipo de grande sofrimento. Isso não é masoquismo? Não, não é. O cristão, quando ele está fraco, ele é forte. Quando ele está em dificuldade, ele vê a oportunidade que ele tem. Quando ele está cansado, então ele vai voar como águia. O crente se quebranta para estar mais perto de Jesus Cristo. E as bênçãos que eu posso receber do quebrantamento é que são duas. O quebrantamento aumenta a minha capacidade de amar, de adorar a Deus. Lembram-se da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Ela ficou quebrantada com Cristo. E amou o Senhor, adorou o Senhor ali. Em segundo lugar, quando eu sou quebrantado, aumenta a minha capacidade de gerar frutos, de dar frutos para a glória de Deus, frutos eternos. Lembra de Jacó no vale de Jaboque? Ele foi quebrado. Ele ficou o resto da vida dele manquitolando, porque a coxa dele foi tocada por Deus. Mas ele deu grandes frutos depois do vale de Jaboque. Lembram-se do frasco de alabastro que foi quebrado por Maria? E ela gerou fruto porque o perfume encheu toda aquela casa. Que coisa! Aquele perfume valia 300 denários. O vidro de perfume que ela quebrou nos pés de Jesus. E Jesus foi vendido por 300 moedas de prata, o vidro do perfume. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, a 10ª parte. Veja a impiedade que havia naquele coração endurecido de Judas Iscariotes. Agora, lembra-se de Jesus quebrado no Calvário? Ele é o maior de todos os exemplos de coração quebrantado. Ele, como Senhor, ele poderia ter decidido no Getsemane, quando ele começou a chorar e suar suores de sangue, ele poderia ter decidido não ir à cruz. Sabe onde eu e você estaria agora? No inferno. Jesus quebrado no Calvário. E quando ele foi quebrado no Calvário, o maior de todos os frutos foi gerado, o fruto da salvação que foi liberada para toda a humanidade e para nós aqui. Vamos aplaudir o Senhor.